Olá, queridos amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom receber você aqui hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Nós temos aqui um tema muito especial para o estudo de hoje que se chama O que importa para Jesus. Você sabe o que importa para Jesus, o que é importante para Ele? Muito bem, o estudo de hoje, ele se apresenta como um orientador sobre esse sentimento, esse desejo, essa preocupação de Jesus Cristo em relação, obviamente, à humanidade. A lição começa dizendo: a mensagem de Jesus aos seus discípulos em Mateus 24, que reúne eventos relacionados à destruição de Jerusalém e aos dias anteriores ao seu retorno, é seguida por 3 parábolas que tratam do fim dos tempos em Mateus 25. Se você olhar em Mateus 24, esse é o conhecido sermão profético, não é? Então ele tem subtítulos, que seja a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Depois ele tem 2 parábolas, mas não são essas parábolas que o estudo de hoje foca. O estudo de hoje foca a partir do capítulo 25 de Mateus, nas parábolas das 10 virgens, nas parábolas dos talentos e na parábola das ovelhas e dos cabritos, que na sua Bíblia possivelmente tem o subtítulo escrito O Grande Julgamento. Não é isso? Porque o grande julgamento ele separa bons e maus, ele separa salvos e condenados, ele separa as ovelhas dos cabritos. E não por outro motivo, uma referência a esse estudo nos dando essa informação de que na sequência do sermão profético, algumas pessoas defendem, alguns teólogos defendem que esse estudo bíblico que Jesus deu, ele envolve o capítulo 24, o capítulo 25 e também o capítulo 26 de Mateus. A maioria dos teólogos vão ficar entre 24 e 25, e aqui já tem um conteúdo da mensagem de Jesus para o fim dos tempos. Certo? A parábola das 10 virgens enfatiza a importância de uma vida genuína, autêntica e repleta do Espírito. Você vê a história das lâmpadas com azeite, etc. Falta para 5, sobra para as outras 5 que se prepararam de maneira ideal. A segunda parábola dos 10 talentos destaca a importância de usar fielmente os dons que Deus, através do Espírito Santo, concede a cada um. Eu e você já estudamos esse assunto em algumas oportunidades, e os talentos que Deus nos concede nos são dados para desenvolver a nossa fé e para aperfeiçoar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. E, por terceiro, a parábola das ovelhas e cabritos revela que o cristianismo genuíno realmente ministra as necessidades dos que Deus coloca em nossa vida a cada dia. É aquela história, mas, Senhor, quando te vimos nu, quando te vimos preso, quando estavas enfermos, e fomos lá e te socorremos, te vestimos e te visitamos, não é? E Jesus responde: quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E também aqueles que foram maus, a mesma resposta: se você não fez um desses pequeninos, a mim você não fez. São as palavras de Jesus. Nós aprendemos 2 questões aqui muito básicas, que é o que temos estudado aqui durante a semana. Quando Jesus supria a necessidade física, secular, material de alguém, ele estava pavimentando o terreno para falar do reino dos céus para essa pessoa. Estratégia de Jesus Cristo. E na parábola, nessa última parábola, a parábola das ovelhas e dos cabritos, nós aprendemos que a essência genuína do evangelho é cuidar do próximo, das suas demandas, suas necessidades, suas preocupações, suas faltas, seu sofrimento. Sim. Mas, por outro lado, nós também aprendemos que, de forma genuína, o que realmente importa para Jesus não é somente uma vida de milagres, não é somente sanar as necessidades físicas, materiais e seculares das pessoas, mas lhes apresentar o reino dos céus, uma nova vida,
uma novidade de opções, de oportunidades, junto a uma convivência e comunhão diária com Jesus Cristo. Há uma fome e sede de Jesus ocultas no coração do ser humano que precisam ser satisfeitas. É o que defende o autor. Ele inclusive cita aqui o capítulo 6, verso 35 do livro de João. Eu até peço você para abrir a sua Bíblia nesse trecho, porque nos dá um ensinamento mais abrangente do que estamos tratando aqui. João 6, o verso 35 ensina assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, toda a fome física, material e secular, ela não pode ser comparada com o saciar da fome e da sede espiritual que cada um de nós sentimos. Porque em qualquer canto você pode arrumar uma comida, um alimento secular e saciar a sua fome momentaneamente. Mas a fome do espírito, não, essa só Jesus pode resolver o problema. E nós somos, mais uma vez, privilegiados quando nos tornamos instrumentos para não somente resolver as questões materiais, seculares e humanas, mas as espirituais. A espiritual mais do que tudo. A lição prossegue dizendo: estamos nus espiritualmente até que estejamos cobertos com sua justiça, a justiça de Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes descreveram a condição humana como irremediavelmente doente. Por causa da fome, da falta de roupa? Não. Por causa de uma busca incessante para resolver o problema da fome e da sede espiritual, que normalmente eram resolvidas no lugar errado, provocando com que esse sentimento, essa busca, esse vazio retornasse ao ser humano, obviamente porque o alimento certo não fora dado, inclusive na dose que deve ser dada. A doença do pecado é fatal, mas o profeta nos apontou o remédio: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30, verso 17. Jesus é o remédio para a doença fatal da nossa alma. Sim. Veja bem, nós estamos num mundo enlouquecido, de filosofias, religiões, credo, religiosidade, fé, crença, devoção, ritos, hábitos, tradições e tudo mais tem obscurecido a verdade da Bíblia. A Bíblia tem sido desprezada pela maioria das pessoas desse planeta. E nesse grupo eu e você podemos incluir pessoas como nós mesmos, cristãos, que conhecemos o livro e não damos a ele o devido valor que ele tem. E isso tem provocado em muitos cristãos de carreira, de anos, de décadas, o mesmo vazio que ocorre em qualquer ser humano que não tem contato com a palavra. Não há aqui nenhuma frustração quanto a isso. Essa é uma verdade. Não importa o credo, a denominação que você defende, se não há comunhão genuína, sincera com a Bíblia, você é um forte candidato a viver um vazio durante anos na sua vida, porque você está se alimentando daquilo que não é correto para saciar a fatalidade do pecado em escolhas diárias. A lição tem um comentário aqui que me chamou muita atenção e diz assim: a parábola das ovelhas e cabritos nos adverte a atender às necessidades físicas das pessoas ao nosso redor, mas faz muito mais do que isso. E aqui vem o ensinamento. É a história de um Cristo que atende às mais profundas necessidades do coração. E é seu convite que nos reunamos a Ele para ministrar às pessoas ao nosso redor. Veja, o Senhor Jesus não nos manda desacompanhados dele para a missão. A missão nem é nossa. A missão é de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o plano original de salvar a humanidade nasce no coração de Deus o Pai. Jesus Cristo é um dos mais poderosos instrumentos nisto. Quando morre na cruz do Calvário sem cometer nenhum pecado. O Espírito Santo
é o terceiro membro da divindade e funciona como um agente convencedor da justiça, do juízo e do pecado. Porque o Espírito Santo existe e trabalha na mente de qualquer pessoa. Qualquer pessoa é convidada a perceber que está no erro e que pode mudar de atitude de forma soberana, porque é voluntária sobre suas escolhas em utilização do livre-arbítrio. A lição tem um comentário mais embaixo que diz o seguinte: na parábola, os que dedicam a vida a algo mais do que a si mesmos são elogiados pelo seu Senhor e recebidos na eternidade, enquanto os que, de maneira egoísta, seguem seus próprios planos e negligenciam as necessidades dos outros, são condenados pelo Senhor. Coisa terrível. Um monte de gente preocupada em guardar dogmas, regras, leis, reforma de saúde, reforma de conduta cristã, vocabulário, vestuário, mas não está cuidando do próximo. Segundo o estudo bíblico de hoje, é isso que importa para Jesus. Se Jesus estivesse aqui na terra hoje, ele estaria fazendo o mesmo que fez quando esteve, cuidando das pessoas. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa, imitá-lo, cuidar das pessoas que não estão conseguindo cuidar de si mesmas sozinhas. Ah, sim, mas eu tenho meus problemas, minhas necessidades, minhas lutas. Todos nós temos. E quando nós estamos preocupados em ajudar o próximo, acredite, o Senhor Jesus destacará alguém para ajudar você e a mim também, nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades, nas nossas precariedades. Sem sombra de dúvida, sempre será assim. Ninguém é pleno nessa terra. Então, todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Eu vou encerrando o estudo de hoje, pedindo para você meditar no comentário bíblico sobre esse trecho do grande julgamento, ou seja, da parábola das ovelhas e dos cabritos, que está no livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 31 até o 46. Comentário bíblico adventista, ele nos apresenta a seguinte visão desse trecho da Bíblia. Eu quero ler para que você compreenda na íntegra o que os teólogos produziram sobre esse trecho. Diz assim: a preocupação com os outros faz parte da essência da verdadeira religião. A parábola mostra que nossas ações são importantes no juízo. Olha o desafio: nós não seremos salvos pelas nossas obras, pelo que fazemos aos outros, mas porque fomos salvos em Jesus, através da justificação pela fé, porque cremos no sacrifício dele na cruz do Calvário, e ele nos defende diante do Pai durante o nosso julgamento. Em gratidão e resposta a Jesus, nós praticamos boas obras. Esse é o único caminho que a Bíblia apresenta para a salvação. O texto segue dizendo: o cristianismo deve fazer a diferença em nossa vida. Se nada mudou na sua vida depois que você encontrou Jesus, sinal de alerta para você e para mim. Porque a nossa vida precisa ser transformada, bagunçada, reorganizada, recolocada em outra órbita, em outro foco, em outra rota. Jesus é maravilhoso porque ele pode transformar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa também. Segue o texto. As obras são evidência. Olha que coisa bonita. As obras são evidências do caráter no juízo de Deus. Quando formos e quando estamos sendo julgados por Deus, as obras, elas são uma evidência no juízo. As obras boas e as obras más. E elas serão consideradas como evidência do nosso caráter quando Deus avaliar o nosso nome no processo de purificação do santuário celeste que já está ocorrendo no céu, onde Jesus Cristo é o nosso advogado. Um advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Por isso devemos escolhê-lo como advogado. O texto segue dizendo:
por ocasião da segunda vinda de Cristo, o juízo será encerrado e o nosso caráter avaliado segundo a evidência de nossas obras. Eu ainda sigo lendo o seguinte: a separação e o julgamento aqui se baseiam em como os seguidores de Cristo trataram os mais humildes e os marginalizados, enquanto esperavam seu retorno. Esta parábola não ensina a salvação por meio de obras legalistas. Ela destaca as obras éticas e sociais que caracterizaram o ministério do próprio Jesus, mostrando o que se espera dos seguidores de Cristo. Muito bem, eu e você. É isso. Salvação pela fé, através da graça de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. E então, salvos, gratos ao Senhor, reconhecendo o milagre, praticamos boas obras. E como Jesus Cristo não está aqui pessoalmente, nem mesmo Deus o Pai, e nem mesmo o Espírito Santo de forma visível e palpável, nós praticamos essas boas obras diretamente aos seus filhos, os nossos queridos irmãos, ou como a Bíblia chama, o próximo. Foi muito bom ter você aqui hoje. Eu encerro o estudo de hoje, te aguardando amanhã para finalizarmos essa semana, na certeza de que crescemos aprendendo o que realmente importa para Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.